É isso aí, rompendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de romper, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o milagre do crescimento, dando continuidade, né, às parábolas que nós temos estudado. Você aí do YouTube aí que perdeu, né? Talvez você esteja acessando agora pela primeira vez. Todos os estudos, né, que nós estamos dando na quinta-feira está no canal. Você pode assistir. Recomendo você assistir para nos acompanhar e participar conosco, né? E hoje nós vamos meditar no texto que está lá em Mateus 13. Eu convido os irmãos a abrir Mateus 13, a partir do versículo 31. Uma parábola bem pequenininha, mas com um ensinamento para nós. O Senhor Jesus que nos trouxe essa parábola. Deixa eu fazer o seguinte. Mateus 13. Deixa eu melhor compartilhar. Então, meus irmãos, nós vamos ler sobre a parábola grão de mostarda e fermento. Os irmãos estão vendo aí já o compartilhamento aí já, né? Amém? Estou vendo a sua telinha aqui. Beleza, ótimo. Então vamos iniciar. Em Mateus 13, a partir do versículo 31, diz assim. Antes de eu começar a ler, só contextualizando, Jesus acabou de trazer a parábola do trigo e do joio. Né? Nós já tínhamos falado do trigo e do joio, e anteriormente nós tínhamos falado que era a parábola da semeadura, né? Do semeador. Né? Então, só para a gente já começar a entender o contexto, Jesus está explicando, está expondo a existência de um novo reino, uma nova realidade. E para ele demonstrar esse reino, ele começa ali com algumas parábolas, né? Ele começa com a parábola do semeador e traz à tona o detalhe de que ele está semeando uma semente. E essa semente está sendo semeada, vai cair em vários tipos de terra. Mas a semente é a palavra do Senhor sendo exposta. Depois nós estudamos a parábola do trigo e do joio. Já não é, agora a questão já não é a semente. Semente ser a palavra, né? Ou melhor, a semente é a palavra, só que agora ele traz à tona a questão de não o homem ser o terreno, o solo, mas ele traz a questão o homem ser o fruto. Então, ou seja, depois que a palavra foi semeada, depois que a semente foi jogada, Jesus coloca a interpretação de que ele semeou a boa semente e o inimigo semeou uma semente ruim. E como é que nós vamos descobrir, né, quem que está produzindo frutos bons ou frutos ruins? Quando isso cresce. E aí ele traz à tona a parábola do joio e do trigo, e ele fala, olha, não corta, deixa esse negócio crescer junto, porque só depois que cresce, só depois que a gente vê os frutos desse negócio, né, que a gente vai realmente poder separar o joio do trigo. E quem vai fazer isso não é vocês. Quem vai fazer isso é Deus. Então, fica na manha aí. Né? E, inclusive, as pessoas não vão conseguir ver essa participação, mas a Marta trouxe uma participação muito boa, porque muitas vezes ela comentou sobre a questão de morrer, né? Que é preciso morrer, porque às vezes as pessoas usam esse texto do joio e do trigo para falar de predestinação. Não é essa a intenção. Claramente você percebe que Jesus estava usando isso para mostrar que a semente é jogada e ela gera fruto. E o fruto a gente reconhece ele, que é o trigo. E só através do crescimento. Então, ou seja, nós somos um solo que recebeu a semente. A boa semente. Então, precisamos ser trigo. E o trigo tem a característica de trigo. Embora o joio parece trigo, mas não é trigo. Amém? E agora nós vamos entrar em Mateus 13, a partir do versículo 31, que diz assim. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes.
mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vê as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Amém? Então, ou seja, hoje nós vamos falar dessas duas parábolas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então, inicialmente, nós vamos falar aqui do grão de mostarda. Olha você vê essa figura aí, olha, que bacana. Nós temos aí o grão de mostarda. Cleiton, acho que não está aparecendo, não. Ah, tá. Tá na sua tela de e-mail ainda, eu acho. De WhatsApp. Perdão ao pessoal aí. Acabei de ver também. A minha ajudante aqui, ela não observou no tempo adequado. Mas nós estamos aprendendo. Ai, Deus, é verdade, meu amor. A culpa é minha. Acho que você só estava na aba diferente. Ixi. Agora vocês estão vendo. O que vocês perderam foi só isso aqui. A parábola do grão de mostarda e fermento. Então, como os irmãos podem ver aí, vou até fazer aqui um corte aqui. Ó. Então, porque pode ser que corte a partir daqui. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar da parábola do grão de mostarda e fermento, que está em Mateus 13, a partir do versículo 31. Amém. E aí, olha, os irmãos podem reparar que nós temos aí o grão de mostarda e nós temos ao fundo a árvore resultante disso. Como um grão, né, desse tamanho, como uma semente tão pequena como essa, pode produzir algo tão grande como aquilo ali. E Jesus traz à tona justamente essa simbologia, né? Jesus é mestre em ensinar através das parábolas, da simbologia. Porque Jesus traz à tona algo muito complexo. Ele traz à tona algo muito inexplicável. E ele usa essa simbologia. Um grão minúsculo vai gerar uma árvore gigantesca, né? Na verdade, não gigantesca, mas ela gera aí em torno de 4 metros. É uma árvore de 4 metros. Mas o que chama atenção é o tamanho dessa semente para poder gerar uma árvore, né? Ou seja, nós estamos falando de uma desproporção aí, né? É gigantesco. E aí nós vamos analisar, então. Olha, o que eu anotei ali de cara, de primeiro? O grão tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro. E essa árvore, ela chega a 4 metros. Então, o que Jesus ele vem à tona trazer de imediato? O reino dos céus, ele vai começar pequeno. Pequeno em que sentido? Porque ele está se colocando como aquele que vem a trazer à tona a existência desse reino. Até então, os judeus, ele aguardava o Messias. E o Messias vem. Só que na visão ali do judeu, o Messias era uma espécie de libertador, era uma espécie de revolucionador que ia trazer o domínio, né, sobre os romanos, sobre o domínio da terra ali. Então, ou seja, o Messias ia ser uma espécie de um general, ou uma espécie de um guerreiro, ou uma espécie de alguém poderoso que ia ordenar essa batalha, essa revolução, e ele estaria à liderança de um reino aqui. Mas Jesus veio e apresentar uma nova realidade, meio que diferente daquilo que eles esperavam, né? É o famoso expectativa e realidade, né? Eles tinham uma expectativa. Aí Jesus chega com uma realidade. Que realidade? Ele vem falar de bem-aventurança, ele vem falar de um amor ao próximo, ele começa a falar de valores que não representam a realidade desse reino em que vivemos. E aí ele vai trazer à tona a questão do que ele vai semear, e isso vai produzir frutos, e agora ele quer representar o seguinte, que nós vamos começar pequeno. É como se fosse um grão de mostarda. Só que isso vai crescer. Isso vai crescer de uma forma tão grande e tão extraordinária que todos vão contemplar o poder de Deus. Então, olha, a primeira coisa é a comparação do grão pequeno com o grão maior. Outra coisa que a gente percebe nessa parábola de Jesus é o fato dele novamente usar o quê? A semente.
Jesus ele vem usando, né, insistivamente a semente, porque Jesus pensou ali, qual que é a melhor forma desse povo entender o que eu estou falando, né? A realidade desse povo é o quê? É a lavoura, né? Plantar hortaliças, batata, aquele negócio todo. Mas a semente, a representação da semente é algo maravilhoso, porque ele usou, já é a terceira vez que ele vem usar o fato da semente, né? A semeadura, o joio e o trigo, e agora novamente ele usa a semente, mas agora ele quer trazer o seguinte, olha, isso brota, isso cresce, e isso gera fruto, e é extraordinário o crescimento. O reino dos céus é semelhante a isso. Então, ou seja, ele vem falando de semelhança, para nós entendermos. Então, o que a semente representa, gente? A semente, ela representa o germinar, o gerar o fruto e o crescer. Né? Tem tudo a ver com o nosso canal, crescer. É isso que... Então, olha, você vê, eu até anotei ali as 3 parábolas. A parábola semeadura, que é justamente o quê? O lançar a semente. A parábola do joio de trigo, que é justamente entendermos os frutos disso. E agora a parábola do grão de mostarda, que isso cresce, isso expande, e cresce extraordinariamente. É um que produz 50, produz 100, produz 1000, e vai produzindo. E o que diferencia, né? O germinar e o produzir? Qual é a diferença do germinar e o produzir? É só o tempo. É o fator tempo. O que Jesus vem trazer à tona também em todas as parábolas? Em todas elas, ele deixou bem claro o seguinte: quando você semeia, você tem que esperar. Tem um tempo. E no caso do reino dos céus, estou começando agora a produzir, estou começando agora a semear. Aguenta, aguarda, que vocês vão ver vocês vão ver o rebuliço que esse negócio vai fazer. Então, o fator tempo, né? Jesus ele se apresenta como o seguinte: olha, estou apresentando para vocês aqui um grão de mostarda. Gente, vamos entender quem é Jesus dentro desse contexto atual ali. Jesus é um filho de carpinteiro, relativamente pobre, humilde, uma pessoa simples. A palavra de Deus fala lá em João 1, 43, 46, né? Que eles comentaram assim, aquilo ali veio lá de Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa que presta de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar pequeno, era um lugarejo, era um vilarejo, era uma, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, mas é um lugarejo, né? Era pequeno, não tinha representatividade. E sai um filho de carpinteiro daquele lugar e começa a trazer uma revelação. Então Jesus se apresenta o seguinte: olha, isso é pequeno, né? Isso aqui é um grão de mostarda, mas vocês vão ver como é que isso vai crescer. E aí, gente, pegando já essa explicação aqui do pequeno para o grande, isso serve como toda a parábola, Jesus vai trazendo à tona a existência do reino de Deus, isso serve para mim e para você. Quantas e quantas vezes nós começamos pequeno, né? A gente começa as coisas pequenas. Só que o poder desta palavra está garantido no fruto, está garantido nessa semente. Ela cresce, ela expande. Às vezes você se acha pequeno. Às vezes você acha... eu não tenho condições de fazer alguma coisa aqui. Só que o detalhe que nós precisamos de entender é que Jesus traz à tona que essa semente ela é poderosa. E o poder dessa semente você deixa por conta do tempo, que ela dá conta do recado. O que a gente aprende de Jesus? O que a gente precisa fazer? Semear. A gente precisa semear. O serviço nosso é semear. E aí, ontem mesmo, ontem foi quarta-feira, ontem o Ismael estava até trazendo à tona lá no culto de quarta a questão de Gideão. Gideão é um caso clássico. Gideão foi chamado, Deus chamou Gideão,
Aí Gideão falou que, ó, eu sou o menor da minha família é o menor da tribo, e a minha tribo é a menor das 12. Ou seja, né, eu sou o verme do cocô, do cavalo, do bandido, não sou nada, né? Quem sou eu? Mas a pergunta é, mas quem te chamou? Deus te chamou. Deus que te dá esse poder, Deus é que te dá essa capacitação. Vem de Deus. Então, pegando agora, trazendo à tona para nós, a semente que foi plantada na sua vida, na minha vida, como é que foi? Como é que foi esse processo? Vamos lembrar. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive um contato real com a palavra de Deus foi numa escola dominical. Eu era garotinho pequenininho lá em Barbacena, né? A Malaná. Fui numa escola dominical e comecei a escutar historinhas da escola dominical e aquilo foi germinando no meu coração. Alguém plantou a semente no meu coração. Alguém semeou na minha vida. E eu escutei, vim para minha casa, fiquei pensando, ruminando, né? A palavra que nós geralmente usamos, né? Ruminando, tem a ver com boi, né, gente? Que come e não engole. Ele fica ruminando aquilo vai e volta, até engolir aquilo. Então é mais ou menos assim. Escuta a palavra, algo pequeno, talvez algo que não pareça que vai gerar alguma coisa, mas aquilo vai mexendo, o Espírito Santo vai falando, aí eu vou a uma outra escola dominical, vou numa outra escola dominical, quando eu assusto, estou de joelho no meu quarto, clamando ao Senhor, o perdão dele, porque eu entendi que sem ele eu não tenho salvação, ele é o Senhor da minha vida, e a partir daquele momento eu tomo uma decisão, isso cresce. Por que cresce? Porque a palavra do Senhor tem poder. Esse evangelho, a palavra de Deus, ela tem poder. Então, Jesus, ele traz à tona isso. O reino dos céus é assim. Ele vai crescer. Ele vai expandir. Ele vai crescer no meu coração. Só que nós não podemos separar as parábolas. Nós temos que entender todo o contexto. Porque existe a semente de Deus sendo plantada. E essa semente tem que produzir frutos de Deus. Se no meu coração foi plantada uma semente do evangelho, o fruto tem que ser algo de Deus. Condizente com a palavra. Condizente com o que eu tenho escutado. Se o meu fruto, o que cresce em mim, não verbaliza, não mostra, não esclarece, não evidencia o que foi plantado, isso está com cara de joio. Mas também a gente não pode arrancar. Mas eu estou falando autoexamine-se, tá, meu irmão? Estou falando para você examinar a vida dos outros, não. Autoexamine-se. O que produz? O reino de Deus tem que produzir, e vai produzir, e produz. Às vezes, na vida da gente, a gente tem altos e baixos, né? Às vezes a gente toma decisões erradas, escolhas erradas, mas aquilo que foi plantado produziu algo na sua vida. E expande, e cresce. E às vezes não cresce mais porque nós não deixamos. Mas mesmo que a gente não deixa, esse negócio vai crescer. Inclusive vai falar sobre isso também. Então, a primeira parábola aqui, que a gente trouxe aqui, é a mostarda. Ó, é isso mesmo. Um grão de mostarda. A outra parábola, logo à frente, é o quê? É o fermento. A imagem aí, os irmãos estão vendo a imagem aí. O que é? São 3 porções aí, né? 3 medidas. Ô, Ailton, você quer falar? Para falar. Não, só fiz uma brincadeira quando você falou que o joio nasce dentro da gente, os frutos não evidenciando. Eu brinquei assim, não, mas os joios são os outros, nós não somos joio. É sempre o outro. Sou tão perfeito, né? Isso. Mas os outros têm algum problema, eles têm que examinar. Não, gente, examine-se. Preocupe com a sua vida, preocupe com os seus frutos, né? Agora lembre, a semente de Deus está sendo plantada na sua vida. Então produza frutos. Mas como o próprio Jesus disse, meus irmãos, a verdade é, aquele que tem um contato com Jesus, aquele que escuta o genuíno
evangelho, que tá aqui, ó, que está na palavra de Deus, aquele que escuta, sabe? Quando ele lê, quando Deus fala com ele, isso entra no seu coração e ela produz alguma coisa. Ela produz uma mudança. Às vezes, a palavra de Deus nos constrange. A palavra de Deus é como se fosse um espelho. Nos mostra que o cabelo não está muito bonito, não estou muito arrumado. Às vezes, a palavra de Deus nos revela algo que nós não gostaríamos de descobrir. E aí vem uma escolha. Né? Eu preciso de deixar o velho homem e assumir um novo homem. Ou seja, é uma escolha, é uma crescente. São decisões sendo tomadas para poder crescer, crescer e crescer. Né? Mais para frente, Jesus usa novamente as figuras da árvore e ele fala, inclusive, de podar. Né? Jesus é show de bola. Primeiro ele só, como se diz, primeiro ele só fala o seguinte, a semente vai crescer. Mais na frente que ele fala do podar, né? Né? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, ó. Ó, ele foi duro também, porque ele falou do joio e do trigo. Deixa crescer junto, que lá no final, que a gente pega o joio e joga para queimar esse troço. O trigo não, o trigo a gente recolhe. O trigo é bênção. Lembrando, né, que o joio, ele é bem parecido com o trigo, mas ele não é trigo. Ele parece com trigo, ele fala como um trigo, não, ele se expressa como um trigo. Não, é isso mesmo, eu estou concordando com você. Ele se expressa como um trigo, mas não é trigo. É, mas só o Senhor que tem o poder de discernir e de tomar, né, o fim para esse joio. Só respondendo uma pergunta. Qual que é a pergunta? Quem é joio? A verdadeira não, joio, gente, é joio e trigo, né? Foi na outra parábola. Recomendo você assistir o canal lá e escolher lá joio do trigo lá. Quem que é recapitulando? Quem é o joio? É o que produz o fruto do maligno. Porque houve dois plantios, duas sementes. Mas nós vamos entrar nisso, né? Então, mas é isso aí. É quem produz o fruto do maligno. E qual é o fruto do maligno? Obra das carnes. Aí depois você pesquisa um pouquinho mais. Mas é joio e trigo. Amém. Amém. Então agora nós vamos falar aqui do fermento. Olha, vocês estão olhando o fermento aí, né? Estão olhando o pão. Para que serve o fermento? Então aqui eu tenho até uma explicação. Como é que funciona o fermento? No caso, a reação química do fermento ocorre quando a glicose da farinha de trigo ou outro carboidrato é consumida pelos fungos. E eles, nesse processo de digestão, liberam como produto as bolhas de gás carbônico, que faz com que a massa venha acumular ar e crescer. Por isso, toda massa de pão ou bolo possui furinhos, resultado do processo racional causado a partir do uso do fermento. Então, ou seja, para que serve o fermento? Para fazer crescer, para fazer expandir. E como é que funciona? Você pega a massa e coloca o fermento. Na hora que você coloca o fermento, meu irmão, na hora que você colocou o fermento, pronto, acabou. Algo vai acontecer. Algo vai começar de dentro para fora. O fermento é algo que você nem vê. É uma reação. É uma resultante. Algo vai acontecer. E é isso que Jesus ele fala. Olha, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que, né, ao plantar, ela cresce e expande. E dá abrigo até para as aves. A sombra até para alguém deitar debaixo dela. E também, semelhantemente, é como se você pegasse o fermento e jogasse lá na massa. Colocou o fermento na massa, isso vai expandindo. O que Jesus quer dizer com isso? Meu irmão, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está escutando o que o Senhor está falando com você, meu filho, não tem como não. Isso vai gerar mudança. Isso vai gerar transformação. Essa massa vai expandir. Você vai ficar gordo. No bom sentido. Vai inchar. Vai inchar. E é justamente isso que eu anotei aqui para a gente pensar. Olha, parábola do fermento. O fermento, ele começa quando a transformação? No primeiro contato que ele tem com a massa. Colocou ele com a massa,
né? Faz lá, tem as técnicas, né? Eu tô ficando bom para fazer massa de pizza aí, tá? Verdade. Quando acabar essas pandemias, depois a gente convida alguns aí para comer uma pizza aqui em casa. Mas assim... Amor, você falou isso em rede. Eu falei alguns, mas eu falei alguns. Ai, meu Deus. Eu já tô dentro. Eu, você e quem, Cleiton? Eu não vou separar as coisas agora, eu deixo pro final, para separar exatamente, entendeu? Ai, Deus, amém. Vamos ver se eu sou trigo. Jesus amado. Para pizza eu preciso do trigo. Mas o fato é, existe até umas manhas, né? Ah, coloca uma água quente, né? A gente viu lá, uma Não técnica. pode estar Não pode estar fervendo, porque isso acelera o processo químico. Mas o fato é, quando você pega a massa e colocou o fermento e mexeu nela, né? Balançou ela, trabalhou a massa começa a esquentar, meu irmão. Aquele negócio começa a esquentar. Algo começa a acontecer ali. E aquilo vai crescendo, vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo. Ou seja, quando é que começa a transformação da minha vida e da sua vida? A partir do dia que você escuta a primeira palavra do Senhor. A partir do dia que você escuta a voz de Deus. A voz de Deus. Não estou falando da voz dos homens, não. Estou falando da voz de Deus. Deus pode falar através do homem? Sim, pode falar através de uma palavra, pode estar falando com você através desse trabalho agora, dessa ministração. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que você precisa ouvir a voz de Deus genuína, que sai da palavra de Deus. E quando você tem esse contato, quando você escuta a primeira palavra de Deus e você identifica que essa voz é a voz de Deus, começa uma transformação, começa uma reviravolta. É instantâneo. Tem aquela passagem de Jesus da mulher de Samaritana. Eu sou apaixonado por aquele texto, por aquela passagem, porque Jesus resolve passar por um caminho, né? Alguns diriam que é jesuicidência. Ele passou por aquele caminho, para ali, encontra uma mulher samaritana. Judeu e samaritano tinham um esqueminha lá, tinha uma rivalidade lá, né? Aí bate um papo com a mulher, começa uma conversa com a mulher, e a mulher vai, que negócio todo, vai percebendo, a mulher fica, meu Deus, que palavra é essa? Que conhecimento é esse? Ou seja, começou. É o primeiro contato. A palavra do Senhor fala que eu desejo voltar para o primeiro amor. Quem não se lembra do primeiro amor, né? É o primeiro contato. É a revelação da existência de um novo reino. É a revelação de um amor tão grande, que enviou o seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. Você fica apaixonado por esse amor. Pode ser que durante o processo da vida você vai se decepcionando com pessoas, decepcionando com a igreja, decepcionando com comportamentos de cristão. Mas você não vai se decepcionar com Deus. Com o evangelho. Com o evangelho. Não tenho vergonha desse evangelho, não tenho vergonha disso aqui. Porque transforma. Às vezes isso traz constrangimento, às vezes isso traz uma palavra dura, como aquele jovem rico escutou de Jesus. Larga os seus bens, vende tudo que você tem, me segue. Talvez isso é pesado. E pode ser que talvez você saiu triste, mas mexeu. Mas o fermento foi jogado e ele está borbulhando. E talvez por causa do orgulho você ainda não mudou certas coisas, mas está lá. A semente está lá. Está incomodando, está incomodando. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam. O Espírito Santo, quando começa a fazer esse trabalho, você fica inquieto, você fica impaciente, você fica sem lugar, porque o Espírito Santo fica falando. Ailton, pode falar. Não, enquanto você falava aí, eu lembrava um pouquinho da relação da palavra e até as nossas próprias limitações, né? A gente lembra lá de Nicodemos, né, que era mestre, e para ele não ficava bem, né, junto com aquele povo todo, tá seguindo Jesus, né? E ele vai ter lá com Jesus à noite, né? Pedir uma sessão particular lá, né? E as palavras que Jesus lança para ele, o que questiona, né, que fala que ele tem que nascer de novo, eu acho que Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa muito rica, né? É que, mesmo com as suas limitações, né? Não estou falando de orgulho,
o coração duro, ou aquela indecisão entre escolhas, mas a palavra ela vem e começa a mexer. É o que você falou aí, o fermento começa e depois não para. Eu já tive minha experiência nas primeiras aulinhas minhas de bolo, né? De eu colocar o fermento na massa e depois foi ver o forno estava frio ainda. E aí, e agora o que eu faço? E aí a massa começa a subir e o forno vai esquentando. Eu falei, perdi o ponto, não para mais, né? Não dá para tirar mais, né? Então, isso é interessante, né? Lançou a palavra, ela começa a atuar. Então, ela começa a atuar. Isso é bacana também, Cleiton, só mais um reforçar, né? Para a gente lançar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, sabe? Um Deus te abençoe, não vai dar certo, fica na paz, meu irmão. Isso também tem poder, eu acho muito interessante isso. Porque Deus pode te usar, né? Gente, quem já não teve essa experiência, não sentiu de falar alguma coisa com uma pessoa, assim, e fala, e isso tem um efeito, acontece alguma coisa, é Deus agindo, é Deus falando. A palavra do Senhor, ela é rica, né? O outro ponto ali, coloque o fermento e espere fazer efeito. Ninguém pode parar o processo. Então, muitas vezes, existe um problema também de impaciência, né? Às vezes, por exemplo, você... porque aqui nós temos duas situações. A autoexaminação, né? Autoexamine-se, né? A palavra do Senhor foi feita e ela está produzindo. E vai produzindo. Às vezes você fica frustrado em algumas coisas na sua vida, né? Porque você já entendeu que tem certas coisas que precisam ser mudadas e muitas vezes você não mudou, porque tem coisa que eu quero, eu faço aquele negócio todo, aquela luta, né? Luta contra a carne e espírito. Aí você começa a crescer, a aprender no Senhor o que é amadurecer, o que é crescer. Então, ou seja, existe, mas Deus está trabalhando e as mudanças estão acontecendo. Às vezes você nem percebe, mas quem está à sua volta começa a perceber a mudança na sua vida. E tem a questão também de você estar abençoando outra vida. De repente tem alguém da sua família que você tem plantado, tem semeado, né, a palavra do Senhor, mas às vezes não enxerga. Meu irmão, você não tem que forçar a barra. Continue a semear, continue a plantar. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo devido, no momento correto, isso vai crescer, isso vai nascer. Assim diz a palavra do Senhor, de Deus não se zomba, ninguém se zomba de Deus. O que se planta é o que se colhe. Então, ou seja, existe um tempo. Mas o fato é, a palavra, ela tem o seu efeito e ela produz o seu efeito. Anotei ali, né, Isaías 43:3. Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém impede. Não tem quem impeça. Outra coisa, o invisível na massa faz toda a diferença. Uma mudança de dentro para fora, isso aqui é muito importante. O fermento traz essa questão. Por exemplo, a semente da mostarda, você planta ela na terra, você não enxerga aquilo. Está na terra. Mas algo está acontecendo. E aí ela começa a brotar. O fermento tem o mesmo efeito na nossa vida. É algo que começa onde? No coração. É o erro de muitas pessoas achar que a transformação ela é de fora para dentro. Aliás, esse era o problema dos fariseus. Os fariseus, quando tem esse foco religioso, quando tem esse foco de como é que eu falo? De rituais, né? Aparência, orar em praça pública, né? Ajudar os pobres, né? Como é que é? A gente ajuda os pobres agora, sim, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então, assim, esse tipo de transformação externa, ela é um problema. Não é assim que a palavra de Deus atua. Ela é de dentro para fora. Ela vai produzindo algo. Ela vai produzir uma mudança onde? Pode até produzir na sua vestidura, pode até produzir no modo como você anda, no modo que você veste, no modo que você corta o cabelo. Pode até produzir isso, mas não é essa mudança. O processo da mudança, ela começa no jeito de você falar, no jeito de você expressar, no jeito de você pensar, no jeito de você agir. Essas mudanças vão acontecendo. Quais são os frutos do Espírito? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, não tem nada assim, ritual, aparente, né? Uma melancia na sua cabeça para mostrar que você é servo de Jesus. Não tem nada disso.
É algo que é de dentro para fora e vai produzindo, e vai expandindo, e vai exalando um cheiro. E é muito mais difícil. Que porque é uma mudança de caráter, uma mudança de postura, uma mudança de conduta. Né? Tem uma ilustração que toda vez quando fala de mudança interna, que eu me recordo de uma vez que foi falado na igreja de uma senhora que ela não sabia ler nem escrever. Fala mais alto, pode. Fala mais alto, mais próximo. Não, você tem que chegar mais próximo. A mudança é de uma senhora que ela era bem velhinha de idade e ela queria batizar, só que ela não lia, e na igreja que ela frequentava tinha que saber alguns textos da Bíblia, e tinha uma reunião com as pessoas da igreja para saber se a pessoa podia batizar ou não. Aí o pastor foi e chamou ela e falou: "Ô, senhora, eu queria saber por que a senhora quer batizar, né? A senhora já é de idade e tal, né? Que versículo, que texto que embasa essa sua postura?" Ela falou assim: "Olha, texto assim para ler para o senhor eu não tem não, mas uma coisa eu sei, eu trabalho na casa de uma senhora e toda vez que eu trabalhava lá, eu varria a sujeira debaixo do tapete. Ninguém via, mas eu sabia. Hoje, depois que eu aceitei Jesus, eu já não consigo mais ter essa conduta." Então, na verdade, ela teve uma mudança interna. Ninguém via, ninguém sabia, mas ela percebeu que aquilo era errado, que aquilo não era condizente com o que ela estava propondo, né, em relação ao trabalho. Então, ela mudou o seu jeito. E aí eu acho que é uma mudança interna, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que produz nela um arrependimento. Nossa, isso está errado e eu estou fazendo, não posso fazer mais, porque agora eu aceitei Jesus, que agora eu vou batizar, que agora eu sou nova criatura. Ou seja, é algo genuíno. E quem que está vendo isso? Só Deus. Só Deus. É por isso que Jesus fala: deixa crescer. Deixa crescer porque eu conheço, eu sei. Gente, duro é a verdade, porque um dia vai ter um julgamento. E muitos vão falar: Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Afasta de mim, porque não te conheço. Muito doído. É duro, porque muitos estão querendo viver uma aparência de trigo. A produção do fruto, ela é interna. O fermento produz de dentro para fora. Bíblia, meu irmão. Bíblia, meu amigo que me escuta. Comece a ler Mateus. Apaixona-se pelo reino de Jesus. Vê o que Jesus fala sobre amar o próximo. Ah, mas eu vejo um texto bíblico desse, mas na hora que eu vou ver uns irmãos por aí, eu não vejo isso não. Meu irmão, veja a palavra de Deus, meu irmão. Eu não me vergonho do evangelho, eu não me vergonho dessa Bíblia. Apaixone-se pela palavra do Senhor. E ela vai produzir algo de dentro para fora, uma mudança que contagia e cresce, meus irmãos, e multiplica. Fato é que o Nazireu Jesus estava ali, o carpinteiro Jesus, a palavra do Senhor chegou até a mim e a você aqui, agora, no Brasil. Né? Ou seja, isso expandiu, isso cresceu. E está faltando ainda povo para receber essa palavra. Outra nota que eu anotei aqui. Cada parte. Então, se você reparar ali, ele fala sobre porção, né? Então, o que eu entendo quando eu leio sobre porção? Deixe o fermento atingir todas as partes da sua vida. A massa bem trabalhada, né? Como é que funciona um processo de pizza, né? Deus, deixa eu explicar para vocês, entendeu? A propaganda. Deixa eu explicar aqui no canal de culinária aqui. Você pega a massa, meu irmão, e coloca lá na farinha, coloca a água, coloca a farinha, beleza, e coloca lá o fermento, coloca o sal, coloca azeite. Tem um segredinho que eu não vou contar, porque senão, né, aí perde a Nada de graça. açúcar. Revelou. Tudo bem. Aí, mistura. Aí começa a consistência de massa. Acabou? Não. E mexe, e amassa, e trabalha. Qual parte? Toda parte, todas as áreas da sua vida. É assim que o fermento faz. Então ele vai trabalhar onde na sua vida? Em todas as áreas. Qual é o nosso problema?
A palavra do Senhor, muitas vezes, revelam coisas que mexem em áreas que nós não queremos que ela mexa. Aí começamos a viver uma aparência. Por que começamos a viver uma aparência? Porque é contraditório. Como a palavra do Senhor pode mexer numa coisa e aqui não? Aí sim, vai, o fermento precisa chegar lá, precisa trabalhar em todas as áreas da sua vida. Você precisa de dar abertura para isso. Então, ou seja, deixa Deus agir em todas as áreas da sua vida. Sabe essa área difícil da sua vida? Deixa Deus agir lá. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo mexer nisso. O Senhor sabe, o Senhor mexe, e o Senhor arruma, o Senhor conserta. Tem área que você está precisando de perdoar. Tem gente que você precisa de perdoar que já morreu. Olha que loucura. Perdoa. Mágoa. Ferida na alma. Sei lá, posses. Não abro mão do meu precioso, né? Quem já viu aí o Senhor dos Anéis, aí, mais precious, o meu precioso. Abre mão do seu precioso, seja ele qual for. O fato é, deixa Deus agir em toda a sua área. E o último que eu anotei ali, o fermento irá produzir mudança e trará a necessidade de escolher. Eu gostei, né? Coloquei isso ali porque, assim, a mudança vem, o alerta vem, mas você precisa tomar uma decisão. Porque se você for prestar atenção, gente, os versículos, todos os versículos que falam de crescimento, eu gosto muito daquele que fala, desenvolvei a vossa salvação, fala-se de despir do velho homem e vestir do novo homem. Ou seja, são verbos, é ação, é atitude, são escolhas. Você precisa escolher. Ah, o Senhor deu talento para um, deu talento para outro e deu 5 para outro. O do 5 imediatamente saiu para fazer alguma coisa com aquilo. Escolheu. O com 2 talentos saiu para também multiplicar aquilo. Escolheu. E o de 1 talento não fez nada. Escolheu. Escolhas. Escolhas. Escolhas que tem que ser feita. Então a palavra do Senhor vai produzir em você um negócio que eu aprendi na minha vida, que é a melhor coisa que tem. Perguntas. Questionamentos. Precisamos questionar o tempo inteiro. Não. Precisamos questionar nós mesmos. Precisamos questionar as nossas atitudes. Precisamos questionar por que foi escrito isso. Por que o Senhor fala isso? Por quê? As perguntas são as melhores coisas da vida. Porque ao buscar as respostas, você cresce, você amadurece, você expande. Amém? Glória a Deus. Agora é a mesa redonda. Mais ou menos. Mesa redonda, gente, como é que funciona você que está no YouTube participando com a gente aí? Pela primeira vez. Nós vamos agora trazer algumas perguntas. Na mesa redonda a gente traz pergunta e questionamento para que as pessoas possam participar. As pessoas que estão no Zoom podem participar e as pessoas também do YouTube podem participar. Digita a sua pergunta que nós vamos ler e nós vamos comentar. Só que depois nós vamos... O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar essa parte da participação e o vídeo que vai ficar lá exposto lá no canal do Crescer... Acabou aqui. Acabou aqui, tá? Amém? E depois lá no final eu faço um corte desse momento mesa redonda e no final nós vamos para a oração. Então a mesa redonda, a primeira pergunta que eu faço aqui é: o que é necessário fazer para o reino de Deus crescer? Amém. Amém? Fala o pessoal do YouTube aí. Peraí. Um minutinho. Boa noite aí, Marta, Mara, Ailton, Matilde, Elisete, Carlos. E o pessoal do YouTube aí, a Poliana vai fazer a listinha aqui. Vai ou não? Vou agora. Idalina, Elaine, Gabriel, Lorena, Larissa e Guilherme. Amém. Né? Mara, Ailton, Marta, irmã Matilde, amém. Elisete, Carlos, beijo. Semana que vem tem mais. Beijo, tchau. Gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.